gostaria de agradecer a todos por abraçar a nossa campanha, né? Uma campanha importante num momento como esse, né, de ajuda. Então, primeiro, parabenizar e agradecer a todos vocês que estão aí, né, que abraçaram a causa, e também abraçando a causa e também aprendendo um pouco mais, né, e aí se preparando um pouquinho para esses concursos que vêm, que é importante. Então, espero que vocês estejam gostando das nossas lives e que vocês aproveitem bastante as lives, né? Eu quero parabenizar também, né, a iniciativa da Bioforense com a IFRJ, sempre junto aos professores, né, nessa tentativa de auxílio aí às pessoas que estão precisando de álcool gel e não tem dinheiro para comprar. Então, eu fico muito feliz de estar ajudando de alguma forma. Agora me apresentando, né? Então, eu sou Cristina, meu nome é Cristina Rivas, Ana Rivas, e a gente vai falar um pouquinho de uma parte da microbiologia forense. Então, o que a gente vai começar a falar hoje vai ser somente do bioterrorismo. E por que eu escolhi o bioterrorismo, né? Porque, na verdade, é um assunto que cai em alguns concursos da polícia, né? Para alguns peritos, né? Veterinária, farmácia, biologia, biomedicina. Então, acho que eu consigo agradar a um número maior de pessoas, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre bioterrorismo, né? Muito focado no que o concurso pede, mas também mais abrangente do que só o concurso. Eu vou pedir a vocês que, conforme eu for discutindo assuntos e falando os assuntos, que quem tiver dúvida, curiosidade, quem para na hora, abre o microfone e faz a pergunta na hora. Porque deixar lá para o final, a gente depois vai ficando doidinho, sem saber o que falou, como falou. E às vezes eu comento alguma coisa e lá no final eu realmente não lembro mais como eu falei. Então a gente trabalha com uma tranquilidade quando a gente vai como se fosse uma conversa. Então toda vez que alguém tiver uma dúvida ou uma curiosidade que eu consiga tirar para vocês, abre o microfone e aí a gente discute naquele mesmo momento, tá certo? Hoje a gente, então, vai falar do bioterrorismo. No finalzinho, eu botei 4 questões de concurso anteriores para a gente discutir um pouquinho as questões, tá certo? Eu vou compartilhar meu slide com vocês, tá? Para que vocês consigam acompanhar comigo, tá certo? Alguma dúvida no que eu falei, gente? Tudo tranquilo? Vamos lá, então, gente. Então, vamos trabalhar como se fosse conversarmos sobre bioterrorismo e aí vocês vão me parando aí, vão perguntando o que vocês quiserem, tá? Se tiver ao meu alcance, a gente vai discutindo o assunto. Então, para a gente vai falar um pouquinho do bioterrorismo, né? E por que hoje é tão falado, né? Na verdade, isso é histórico, né? Usar micro-organismo ou toxinas produzidas por organismos vivos. E aí eu não falo só de bactérias, fungos e vírus, a gente pode pensar em plantas, qualquer outro organismo vivo que produza alguma toxina, tá? Que pode ser usada para parte de terrorismo, né? Isso é histórico. Usar esses organismos ou toxinas é histórico, mas isso acendeu, floresceu, né, ou refloresceu, reacendeu, a partir, então, de 2001, com o que aconteceu com os Estados Unidos, né, o antrace, as cartas que foram enviadas aos Estados Unidos com os poros de antrace. Então, a partir deste momento, os concursos eles começaram a pedir, na polícia começaram a pedir questões sobre bioterrorismo. E aí a gente vem eu já dou aula para bioforense há alguns anos e a gente vem trabalhando bioterrorismo com esse foco aí de concurso. Então, para falar assim de bioterrorismo, a gente tem que entender a diferença entre guerra biológica e bioterrorismo, né? Quando a gente fala em guerra biológica, a gente está falando em algo assim que tem um alcance maior, né? A gente fala muito para nível militar, normalmente é para dizimar populações, é para destruir
cidades, né, com alto índice de mortalidade. Então, aí você está falando em guerra biológica, muito mais em nível militar mesmo. Quando a gente fala em bioterrorismo, é diferente. O terrorismo, em geral, ele não é considerado guerra. Na verdade, o terrorismo ele não vem para dizimar a população, para destruir um Estado. O que acontece no bioterrorismo é a tentativa de chamar a atenção, de causar um pânico, uma comoção social, um desequilíbrio econômico daquela cidade, daquele estado, né? Então, é uma coisa mais pontual, muito mais civil, não precisa ter muita mortalidade, nem tanta morbidade assim, mas que vai gerar um problema de saúde pública também, né? Então, tem que ter aí algumas pessoas que sofram com isso, principalmente quando a gente fala em bioterrorismo, tá? Então, é sempre assim, a gente tem diferença entre os dois, né? E aí eu botei aí para vocês a Guerra Mundial Z, que aquilo foi para dizimar, óbvio que é um filme mais fictício, mas é por aí, e o bioterrorismo em si, que é uma coisa mais pontual e não tem a ver com questões militares, né? As causas são outras. O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, ele declara bioterrorismo como uso deliberado, né? O uso de micro-organismos e substâncias. Oi? Alguém está com. Oi? O dinheiro que eu depositei para a Tiana entrou. O teu entrou, não deve ter. Janira? Eu acho que é a Janira que está com. Não sou eu, não sou eu, não. Era a Cristiane, eu já botei o microfone dela mudo. Tem como você controlar aí, tá? É só ver quem está aberto, clicar na pessoa e torná-la muda. Mas é que eu não vejo, eu só vejo. Pode deixar vendo aqui para você, tranquilo. Tá, porque eu só vejo o slide aqui. Porque você está apresentando, só ver os slides. Mas pode deixar que, por enquanto, eu estou por aqui, que eu estou botando as pessoas para dentro, eu vou tornando o microfone mudo, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, o CDC, ele conceitua bioterrorismo, né, como o uso deliberado de micro-organismos ou toxinas produzidas por organismos vivos, né, em que vai causar morte, doenças, né, em pessoas, animais e plantas. A gente pensa muito em bioterrorismo quando a gente fala em ser humano, mas, na verdade, a gente tem muita questão de bioterrorismo, principalmente na pecuária, né? Então, você pode utilizar esses organismos vivos, esses micro-organismos, e contaminar a água da pecuária, e aí você tem uma morte massiva e doença massiva por exemplo, do gado, e que levam uma perda econômica, né? Um problema maior de alimentação, isso também é utilizado, então não é só em humano, você pode ver o uso disso também com animais, principalmente, tá? A gente tem histórico disso, né? Obviamente que você hoje ainda tem a biologia molecular, que você pode melhorar aquele organismo, ou seja, melhorar ou piorar, né? E deixar ele cada vez mais virulento, mais patogênico e talvez mais resistente às drogas que existam para ele, e aí você ainda piora a situação. As motivações que leva um grupo terrorista a levar a um pânico social, uma comoção social numa determinada região, elas são as mais diversas, né? E aí o CDC ele coloca como uma questão política, religiosa, questão social, ideológica. Então, tem diversas causas para que um grupo queira causar realmente um dano numa certa região, numa certa população, né? Isso é dito pelo CDC e o que é utilizado hoje, né? Então, o CDC ele coloca isso para a gente. Falando em histórico, se a gente for estudar só histórico de micro-organismos utilizados como arma de guerra, a gente vai falar em anos antes de Cristo, né? Então, eu coloquei aqui, dá para fazer uma dissertação só de histórico de terrorismo ou de guerra biológica, né? Então, eu coloquei aqui só uns exemplos, aí eu falo, por exemplo, os ingleses, quando chegam nos Estados Unidos e encontram os aborígenes americanos, norte-americanos, eles levam para esses aborígenes como presente cobertores e casacos de pessoas que estavam em hospitais infectadas com a varíola.
e doam para os aborígenes. O que acontece é que eles dizimam parte dessa população americana que nunca tinha tido contato com aquele micro-organismo, e então não tinha defesa imunológica, não tinha memória imunológica, e sofreram muito e morreram muitos, né? Então, isso é um exemplo de uma guerra biológica, né? A gente tem, na época, por exemplo, dos tártaros e dos turcos, dos mongóis, que na briga para a tentativa de ganhar território, utilizar mortos da peste, catapultando esses mortos para dentro das cidades que eram fechadas por grandes muralhas, na tentativa de disseminar aquela infecção, né, contaminar a água e a população, e assim as pessoas acabavam morrendo ali dentro e eles ganhavam território, né? Usavam também rancênicos, né? Então, pedaços de pessoas rancênicas para colocar e contaminar água para as pessoas beberem e tudo mais. Então, isso já vem de muitos anos, né? E aí, aqui no Brasil também, né? Quando os primeiros jesuítas eles chegam com tuberculose, e os índios brasileiros, eles nunca tinham tido contato com o bacilo da tuberculose e acabam morrendo com tuberculose em massa, né? Então, são maneiras de você ver aí uma guerra biológica, tá? Isso se acalma durante muitos anos, e aí em 2001 a gente tem a questão dos esporos de antrax recebido nos Estados Unidos em cartas, né? Essas cartas foram endereçadas a várias regiões, foi principalmente para empresas de jornais, como o BBC News, né? New York Post, então algumas jornalistas, né? E também para senadores. Essas cartas foram endereçadas em épocas diferentes, mas foi em 2001, logo após as Torres Gêmeas, né? Logo após aquele terrorismo de destruição das Torres Gêmeas. Então, foi no mesmo mês, foi setembro, então as Torres Gêmeas, se não me engano, foi 11, sei lá, de setembro, e uma semana depois a gente tem, dia 18 de setembro, o endereçamento dessas cartas, né, com os esporos de antrax. E isso não parou por aí. Em 2003, a gente tem na Carolina do Sul também, foi detectada uma carta que chega na sala de um senador americano com ricina, foi encontrada ricina dentro da carta. A ricina é uma toxina da mamona, e é uma toxina extremamente potente, porque ela entra nas células e ela se liga ao ribossomo, e então impede de fazer a tradução, e aí você não tem produção de proteínas, e aí as células vão morrendo, e acaba que gera a morte do indivíduo, né? Então, você vê que se manteve, continuou, né? Então, a quinta praga do Egito é estudada, então, que foi uma peste, né? Então, a gente acredita, né, pelas pesquisas, que tenha sido varíola, alguma coisa assim, então mostrando aí uma epidemia naquela região, né? Depois de todas essas situações que vem nesse histórico, em 1925 a gente tem o primeiro protocolo, que é o de Genebra, que proíbe a utilização de micro-organismos ou toxinas de organismos vivos como uso bélico, né, para armas e tudo mais. Essa lei, ela é falha, ela é frágil, porque, na verdade, é só o uso, mas você pode manipular, você pode mexer em laboratório, ter laboratório específico para esses micro-organismos, e aí, mesmo aqueles países que assinaram o protocolo, como a Rússia, Estados Unidos, eles continuaram a trabalhar dentro de laboratório com esses micro-organismos. Então, quando foi percebido que isso não estava dando muito certo, e também a partir de alguns eventos, como houve na Rússia, que morreram algumas pessoas com antrace, foram ver, na verdade, foi um vazamento de um laboratório que estava manipulando
essa bactéria, né? E aí, mesmo a Rússia que assinou o tratado, né, o Protocolo de Genebra, então percebeu que isso não estava dando muito certo e a gente tem a Convenção, então, de Proibição de Arma Bacteriológica e suas toxinas. Nessa convenção, os países tiveram que destruir todos os micro-organismos que estavam naquela relação e não podiam mais manipular, né? Então, isso equilibrou um pouco mais. Mas sabe-se que ainda continua sendo trabalhado em alguns países esses micro-organismos, né? Não parou totalmente, mas existe uma lei que proíbe. Aqui no Brasil, em 1995, a gente faz a Lei 9.112, que é uma lei de bens sensíveis. E o que são bens sensíveis? É aquele bem que você pode usar para o bem ou para o mal. Ele pode ser uma arma, mas ele pode ser uma cura, trabalhar como vacina, tá? Então, a gente não pode transportar bens sensíveis. Essa lei, ela vem dizendo sobre o transporte de bens sensíveis. Então, a gente não pode estar como a gente fazia, né? Eu, por exemplo, vou dar uma aula, como eu vou para o Espírito Santo, outro lugar, eu não posso levar as minhas culturas de bactéria e de fungo para dar aula na pós lá, porque eu não vou passar, quer dizer, pode ser que eu não passe na alfândega, no aeroporto, né? Pode ser que seja parada pelo raio-x, vai ver que tem vidros ali dentro, não pode ter, e aí pode ser que me pare, porque existe essa lei. E em 2010, agora, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele fala do controle da exportação e ele coloca em anexo a lista de micro-organismos que são proibidos, né? Então, nessa lista vocês vão ter várias bactérias, vários fungos, vários vírus, príons, são coisas que você não pode circular de um lugar para o outro, mesmo de carro. Se você for pego, vai dar um trabalho para resolver, né? Então, isso é uma tentativa de impedir, na verdade, que ocorra o bioterrorismo, né? Que cause um problema maior, né? Então, existem algumas legislações, algumas leis que a gente tem, mundiais, mas que ainda são bem deixadas de lado para muitos países, né? Então, falando, né, dos Estados Unidos, de 2001, então, na verdade, a gente tem o caso de Antraz. Veja que o atentado às Torres Gêmeas matou muito mais gente. O Antraz afetou menos pessoas, pelo menos aquelas que foram diagnosticadas direitinho, e matou menos pessoas, mas não deixou de ser uma coisa perigosa. Até porque quando a gente libera micro-organismo no ar e eles têm a capacidade de ser transmitido por via respiratória, a gente está vendo isso hoje, né, com o Covid, a gente acaba tendo um problema que não acabou hoje, né, é um problema que pode perdurar por um tempo naquele ambiente, naquela região. Tá? Então, a gente tem, na época foi seguido da Torre Gêmea, então foi muito difícil para os Estados Unidos, mexeu muito com os americanos, né? A primeira carta que postada foi dia 18 de setembro, então 11 de setembro foi o atentado à Torre Gêmeas e 18 de setembro a gente tem as cartas que são postadas. As primeiras cartas, elas são postadas para algumas cidades, né? E aí você tem Flórida, Nova York, Nova Jersey, no primeiro momento. O período é pequeno, ou seja, primeiros sintomas você tem logo em seguida, 18 foi endereçada, dia 22, 23, a gente tem os primeiros relatos de sintomas. Então, um período de incubação curto, que é importante também quando a gente pensa em um micro-organismo como uma arma biológica. E o primeiro caso confirmado mesmo, você tem aí no dia 4 de outubro. E logo em seguida, dia 9 de outubro, tem mais cartas enviadas, né, para líderes governamentais, e já pega aí as cidades de novo, né? Aí Nova Jersey, Distrito de Colômbia, né? Connecticut. Então a gente tem algumas outras cidades, né, sendo afetadas pelos esporos de Antraz. Isso foi um problema sério para o americano e causou muita comoção. Foi muito seguido das Torres Gêmeas, né? Foram detectados, né, 22 casos
Os roxinhos são os casos que são cutâneos de antrace e os amarelinhos são os casos que foram pulmonar. A gente sabe que caso pulmonar de antrace são mais fatais. Então, os achurados de preto, que vocês podem ver aqui, são óbitos, né? Então, todos da parte mesmo respiratória pulmonar. Então, 5 óbitos não foram em massa, mas é só para causar realmente um terror, tá? E realmente causou nessa época. A partir de então, o CDC ele começa a trabalhar em cima de bioterrorismo e uma das coisas que ele faz é atualizar uma tabela que é a tabela onde mostra os agentes causadores da doença e a doença em si. Então, micro-organismos relacionados a bioterrorismo que eles causam, né? Então, aqui tem uma lista de bactérias, né, o antrace, Yersinia pestis, né, que é da peste negra, né, Rickettsia, a gente tem alguns, e os vírus, né, aí encabeçando da varíola, né, que é o mais falado, mas aí você tem as febres hemorrágicas, como ebola, marbung, né, febre de Lassa, que são importantes. Para os fungos, aqui a gente tem os fungos do arroz, alguns fungos, mais fungos em menor proporção, e as toxinas. Aí a toxina, eles colocam tanto de micro-organismo quanto de planta, como eu falei, né? A ricina, e aí você tem a toxina B do Staphylococcus aureus, que é a toxina do choque tóxico, tá? Então, você tem algumas toxinas importantes. Então, o CDC vem e coloca, quer dizer, reajusta essa tabela, que essa tabela já existia. Ele também coloca critérios para incluir o micro-organismo como um possível agente de bioterrorismo, tá? Então, hoje a gente tem 16 itens, mas veja, o micro-organismo ele não tem que ter os 16 itens, ele tem que ter algumas características alguns critérios, tá? Então, assim, o primeiro critério que ele coloca é a acessibilidade, ou seja, aquele micro-organismo ele tem que ser acessível para se tornar uma arma biológica. Não adianta eu querer usar uma bactéria que cresce na geleira, né? Porque não é tão acessível, e também para manipular não vai ser tão fácil, porque com certeza ela é uma extremófila, é uma psicorófila extremófila, e ela não vai crescer em qualquer temperatura, em qualquer condição. Então, ser acessível é um critério importante para você dizer que aquela bactéria, aquele vírus, ele é um critério para ele estar ali como arma biológica. O segundo critério que ele coloca é a capacidade de produção em grande escala. Não adianta também eu ter um micro-organismo que eu não consiga fazer ele crescer facilmente. E também cresce lentamente. Se a gente for colocar, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, ele é um micro-organismo, uma bactéria que tem um tempo de geração, ou seja, de uma célula se dividir em duas, muito longo. Quando a gente pensa num bacilos como antrace, uma Escherichia coli, eles replicam muito rapidamente, tem tempo de geração de segundos. Então, você consegue produzir em grande escala. Um outro critério é estabilidade. Não adianta eu pegar um micro-organismo que eu começo a manipular e ele fica inviável, né, inativado. Então, também não pode ser. Que ele mantenha a potência dele, né? Principalmente quando eu transporto, armazeno. Porque o antrace, né? O antrace é uma bactéria que ela gera esporo, né? Ela se transforma em esporo, que é uma estrutura de resistência. Então, ela tem uma capacidade de manter a potência e uma viabilidade de anos como esporo. Então, eu posso preparar. É muito fácil fazer um bacilo produzir esporos no laboratório. A gente faz isso para dar aula. E um esporo é muito resistente. Então, é perfeito, né? Então, ele cai nesses critérios aqui. Capacidade de difusão. Cristina? Oi. Pode falar. É a Clara que falou. Oi, Clara, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da tuberculose, né? A tuberculose é Clostridium, se eu não me engano? Não, é Mycobacterium.
É Mycobacterium. Ah, tá. Mycobacterium tuberculosis. Por quê? Tá. Não, então porque eu tinha confundido com o outro, que você falou que ela Clostridium tetani. Clostridium Isso, botulismo. eu confundi com o Clostridium tetani. Não, porque quando você falou que ela tinha difícil o crescimento dela, mas aí eu pensei no Clostridium tetani, que ele forma esporos, né? Então eu falei, então de repente compensa pelos esporos. O Clostridium. Mas eu confundi. O Clostridium, o Bacillus, Metabacterium. A gente tem aí uns 7 ou 8 gêneros que são produtores de esporos. Mas, assim, os mais falados é Clostridium, Bacillus e Metabacterium. O Clostridium é importante, porque a toxina dele é muito potente, né? A toxina botulínica, ela faz paralisia instantânea, né? Então, você tem aí, do início dos sintomas ao óbito, 2 dias, porque você morre por asfixia. Porque, na verdade, a toxina, né, do botulismo, ela vai entrar no neurônio e ela vai impedir a liberação de acetilcolina, que é um neurotransmissor importante para contração e relaxamento de músculo. Então, ela fica naquela placa neuromuscular, então vai paralisando principalmente os órgãos, os músculos lisos, né? Como os músculos respiratórios. E aí acaba que a pessoa vai morrendo por asfixia. E é extremamente potente, é um grande potencial para uma arma biológica, sim, tá? Apesar de você ter confundido, é importante falar. Então, capacidade de difusão. Ou seja, eu pego aqui e jogo na água, ou no alimento, ou no ar, e ele se difunde muito bem. Mais uma vez, os esporos eles são leves, são mais fáceis, né, de disseminar. Então, isso é uma outra importância. Não só esporos, se a gente for pensar, por exemplo, algumas bactérias como salmonela, a mesma Escherichia coli, alguns sorotipos de Escherichia coli, que causam um problema sério de saúde pública, eles ficam muito bem, e não formam esporos, mas ficam muito bem na água, em alimentos, são bem veiculados, né? Estabilidade e retenção da potência pós-difusão. Mesma coisa, eu jogo uma bactéria na água e ela fica viável naquela água meia hora. Isso não me ajuda, né? Período de incubação bem definido. Isso é importante, porque, veja, não me adianta um micro-organismo, pensando aí no SARS-CoV-2, ele tem uma capacidade de incubação perfeita, porque você inala e esse período pré-sintomático, ou chamado de assintomático, gira em torno, normalmente, de 4 dias. É perfeito, porque não me adianta um micro-organismo que eu adquira ele hoje, e hoje mesmo eu começo a desenvolver os sintomas, porque rapidamente eu vou ser isolada e eu não vou difundir esse organismo para a população. Então, e também não adianta um que fique HIV, vai ficar 10 anos. Então, nem tanto ao céu, nem tanta terra, né? Então, precisa aí de, no máximo, 5 dias, 6 dias, né? De incubação é um prazo excelente, tá? Infectividade. Ele tem que ser infectivo. A gente vai falar um pouquinho de SARS-CoV-2, mas bem pouquinho. Qual a diferença do SARS-CoV de 2003 para o SARS-CoV-2? Na verdade, a infectividade. Na verdade, 2 coisas. A infectividade e a capacidade de multiplicação. O SARS-CoV-2, ele tem uma capacidade infectiva muito maior. Então, ele é mais rapidamente disseminado, né, do que o SARS-CoV. O que faz dele um potencial para uma pandemia dessa. O que não aconteceu em 2003, quando a gente compara, o SARS-CoV pela... A infectividade dele e o poder de replicação dele era menor, tá? Então, infectividade é importante. Letalidade, ele tem que ser um pouquinho letal, né? Não dá só para causar doença, precisa causar uma morte ou outra para ser um terror, né? Patogenicidade, causar doença. Então, pelo menos a doença ele tem que causar. Consequentemente, aqui no 13 ele fala de virulência. Ele tem que ter fatores de virulência para levar a um processo de doença.
Porque um micro-organismo que ele não tem fatores de virulência, ele não vai burlar o sistema imunológico, ele não vai conseguir se estabelecer muito bem dentro de um organismo saudável. Então, patogenicidade e virulência está interligado. Toxicidade, bom, se ele não for por ele próprio já um destruidor do organismo, pelo menos que ele seja tóxico, né? Produz a toxina, como a gente falou agora, do Clostridium, né? Transmissibilidade, ele tem que ser transmissível, tem que colocar ele para fora para as pessoas se contaminarem. A gente sabe que a via mais importante é a via respiratória, porque você quando a gente pensa como hepatite C, B, HIV, que são principalmente por fluidos e sexual, isso você controla até, mas você não controla bem aquilo que é respiratório, né? Fica muito mais difícil. Dose necessária para causar deve ser baixa. Você precisa de muito poucos poros de antrax para atingir muita gente, tá? Então, é muito pouquinho e você atinge uma população muito grande. Isso é importante, tá? A população-alvo, ela não pode ser imune àquele micro-organismo. Ou, pelo menos, uma boa parte da população que não seja imune a esse micro-organismo, tá? Pode até existir tratamento, mas que não seja fácil ou que seja difícil diagnosticar. Tem diagnóstico? Tem, mas é difícil, às vezes, diagnosticar. E, às vezes, o tratamento também não é tão fácil. E mesmo tratando, como no caso do antrax, ele tem uma alta taxa de letalidade, mesmo tratando, tá? Então, esses são os critérios utilizados para ser considerado uma arma biológica. Eu preciso de todos os critérios? Não, mas eu preciso ter alguns critérios naquele organismo, tá? Deixa eu só dar uma parada e falar uma coisa para vocês. Eu não estou vendo o chat que vocês estão colocando. Não dá para eu ver. Então, se alguém tiver postando perguntas pelo chat porque está sem áudio, o pessoal que está lendo o chat pode me transmitir, tá? E aí fica mais fácil, porque às vezes tem gente que está sem áudio e aí não consegue me mandar a pergunta e eu também não estou vendo, tá? Então, vamos lá. Esse é um comparativo que o CDC faz entre uma bomba nuclear, né, e uma bomba biológica. Tá? E aí ele usa o antrax. Percebe que o antrax, depois de 2001, fica muito em voga. E fica em voga até nos concursos aqui. Tá? Já sabendo o antrax, já consegue alguma coisa naquela questão. Então, ele coloca aqui o seguinte. Numa distância de 40 quilômetros, ele avalia o efeito e a distância das duas armas, tá? Então, aqui ele vê que uma bomba nuclear, aqui no rosinha, aqui são os efeitos que a bomba nuclear pode causar. E aqui é a mortalidade que o antrax pode causar. Então, ele vê aqui que numa distância, nesse rosinha aqui, X, tem 98% de morte. Quando você olha aqui esse mesmo rosinha do antrax, você percebe que o antrax ele consegue se difundir mais, ou seja, numa distância muito maior, e tem mais de 76% de mortalidade nessa área toda. Aqui, quando você pega a mais distante, que é o coralzinho que está aqui, um pouco mais distante, você já não tem tanta mortalidade. Daqui do rosa para cá, o que você tem é 50% de mortalidade. E aí o nosso coralzinho aqui, ó, ele vem até aqui, ou seja, mostrando que os micro-organismos, eles têm um poder maior de dispersão, então ele vai atingir regiões mais distantes, e ele também tem mais de 50% de mortalidade, mesmo nessa distância, tá? Aqui no amarelo, o que a gente tem, né, a capacidade mais irritante, tem aqui o incapacitante e aqui o irritante, você já não tem morte, mas deixa algumas sequelas na bomba nuclear, né, algum processo alérgico, alguma reação que o ser humano fica, que teve contato, né, nessa faixa aqui distante da bomba, né, de onde foi implodida. E aqui também a gente tem aqui, ó, ainda 8% de mortalidade.
Então, já ainda mata, né? E assim por diante, mostrando que a bomba biológica, a bomba nuclear, ela tem um potencial enorme, mas que ela alcança uma distância menor que uma bomba de antrax. Então, mostrando a importância dos micro-organismos como uma arma de guerra, tá? A partir daí, o CDC ele faz classificações. Então, ele classifica em 3 grandes grupos, A, B e C. Onde o A é o mais importante, é o pior. E o C é aquele que tem potencial para ser uma arma biológica. Tá? Então, ele classifica em 3 categorias esses micro-organismos. Na categoria A, ele coloca que são organismos de alta prioridade. Tá? Eles têm uma capacidade grande, um alto risco para a população de morbidade e mortalidade. Vai mexer muito com a segurança nacional. Tá? Como é que ele classifica esses organismos? Serem facilmente disseminados ou transmitidos de pessoa a pessoa, causarem altas taxas de letalidade e o impacto da saúde pública, né? Promove pânico à população, tem necessidade aí de ações especiais de saúde pública, tá? Então, são micro-organismos mais potentes. E aí ele coloca aqui, né? No topo aí, a varíola e logo em seguida o antrax, né? Então, a varíola, ela é erradicada, é único erradicado no mundo, tá? Não tem outro micro-organismo que seja erradicado. Tem organismos que são eliminados, mas não são erradicados. Então, a varíola é o único verdadeiramente erradicado, tá? Aí logo em seguida vem o antrax, Yersinia pestis, que é da peste, né? Peste bubônica, peste negra, né? E aí veio o Clostridium, ó, toxina botulínica aqui, ó, que a gente estava falando ainda agora, né? Então, o Clostridium botulino, e aí a tularemia, e algumas febres hemorrágicas, ebola e marbung, né, que são importantes como febre hemorrágica, e os outros que também botam febre de Lassa, outros relacionados à categoria A. Para concurso, eu sempre falo para segurar aqui, ó, né, a varíola, o antrax, Yersinia e Clostridium já é importante. Sempre cai. Antrax sempre cai, varíola sempre cai. Na categoria B, eles também consideram como segundo grupo mais importante, né? Tem boa finalidade para uma arma biológica e ele diz que tem que ser moderadamente fácil de disseminar, possui uma taxa de morbidade e baixa letalidade e requer um aumento na capacidade de diagnóstico e vigilância epidemiológica. E aí ele coloca, né, a Coxiella burneae, a brucelose, né, as alfaviroses, que são importantes, a ricina, né, da mamona, e aí vem Staphylococcus aureus, a enterotoxina dela, salmonella, shigella, a E. coli, o 157H7, que é um sorotipo, que causa nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, tem muito surto por conta de hambúrgueres, essas carnes assim, esses sanduíches, que o americano come muito, e vira e mexe tem surto alimentar com esse sorotipo. E ele causa uma morbidade grande, também tem um poderzinho de letalidade, tá? A cólera, né? E a classe C, que aí são aqueles que são emergentes, aqueles que, se forem manipulados geneticamente, causam um grande impacto na população, como o bioterrorismo, né? Aí são facilmente disseminados, possuem um potencial de causar altas taxas de morbidade e mortalidade, desde que eles sejam manipulados, né? E aí ele coloca aqui o Nipah vírus, Hantavírus, febre amarela. A febre amarela, o vírus da febre amarela, ele só não é tão bom porque ele ainda precisa de um vetor, que é o mosquito. E são vetores espécie específica, não é qualquer mosquito. Então, acaba que restringe regiões, porque não adianta você levar o vírus, vai ter que carregar o mosquito, e o mosquito não é compatível com aquele clima, então ainda não é. Mas o vírus, se manipulado, aí você tem uma situação complicada, né? E a tuberculose, se manipular, a gente já está chegando a isso, né? Porque a gente tem tuberculose já resistente a quase todas as drogas.
né? Então, mas se você manipular geneticamente, colocar o bacillus cada vez mais resistente às drogas existentes, como ele é via respiratória, vai causar uma comoção, um pânico, né? Então, são os micro-organismos que, manipulados, pode ser uma potente arma biológica. Então, são essas 3 categorias que o CDC ele classifica, tá? Quando a gente passa para a OMS ela faz uma classificação de grupo de risco. E aí ele bota a classificação de 1 ao 4, sendo 1 mais brando, ou seja, que causa nenhuma morbidade, mortalidade, ao 4, que são os potenciais causadores de morbidade e mortalidade, né? Então, ele fala que o 1 tem baixo risco ou nenhum risco individual para quem está manipulando, ou a comunidade, que é o que a gente usa em laboratório de universidade para dar aula, né? E aí tem o exemplo do Bacillus subtilis, né? Que é ambiental e ainda não se viu causando nenhum impacto em uma doença. O risco 2, ele fala que é um risco moderado ao indivíduo e baixo risco à comunidade. E aí ele dá algumas características e ele dá um exemplo da febre amarela. O risco 3 você já tem um alto risco individual e um risco reduzido à comunidade. Aí ele coloca o Mycobacterium tuberculosis, né? Então, a encefalite equina venezuelana. E o risco 4 é um alto risco individual e comunitário. E aí você bota o marbunga, ebola, esses organismos a gente não trabalha nem em laboratório de análises clínicas, porque a gente não tem um laboratório de risco de biossegurança para isso. Aí são laboratórios de altamente periculosidade, de pesquisa, como aqui no Brasil a gente tem a Fiocruz, que tem laboratórios de alto nível de biossegurança para usar esses organismos, para trabalhar com esses organismos mais perigosos, né? Então, a OMS, ela trabalha com esses riscos de segurança, de 1 ao 4, o 1 é menor risco e o 4 é o maior risco de segurança. Por que eu digo isso? Porque já caiu em concurso o grupo de risco da OMS, e as pessoas se confundiram muito com o do CDC, tá? E também já caiu do CDC. Tá? Falando nele, né, a gente vai falar um pouquinho aí do antrax. O antrax é uma bactéria, quase todos, 95% ou um pouco mais dos bacilos, compridinho, né? Acho que aqui todo mundo sabe que as formas das bactérias, né? As bactérias você tem os cocos, que são redondos, como estafilococos, né? E tem esse aqui, ó, que são bacilos, as formas mais compridinhas das bactérias. Mais de 95% dos bacilos, não bacillus como gênero, mas do bacilo, eles são gram-negativos, são corados com segundo corante. Mas aqueles 3% lá são gram-positivos. Às vezes os alunos me perguntam assim, pô, como é que eu vou saber? Pensa, se não está falando em bacilos, antrax, nos que tem exceção, se você não sabe, joga gram-negativo, que a chance é de 97% de você acertar, né? Então, tem algumas exceções. O bacillus anthrax, ele é um bacilo gram-positivo, tá? Não é móvel, ele é imóvel, mas o maior problema dele é isso aqui, formar esporos. Quando a gente pensa em esporo, diferente de esporos fúngicos, que são esporos de reprodução, são unidades reprodutivas dos fungos, os esporos das bactérias são unidades de resistência. Alguns gêneros, quando percebem que estão num ambiente ruim, que eles estão sofrendo, ou porque não tem nutrientes, ou porque tem muita toxina, ou porque o nível de oxigênio é pouco, é muito, aqueles gêneros que conseguem, que têm na sua informação genética a capacidade de se transformar num esporo, ele vai se transformar. O que é isso? Ele vai guardar o material genético dele dentro de uma estrutura envolvida por várias camadas que vai dar uma resistência. Fora isso, ele desidrata, ele perde a água toda, porque a água é que deixa o organismo um pouco vulnerável. Então, ele desidrata, então ele fica totalmente desidratado.
Com isso, ele é resistente a radiações, ele é resistente a calor, ele é resistente a muito frio, ele é resistente à falta de nutrientes, porque ele está hibernando, ele não tem metabolismo, né? Ele é resistente a muita coisa, então ele fica no ambiente décadas se deixar, como esporo. E no momento que você inala, que ele cai nos seus pulmões, ou que ele entra pelo seu corpo, o nosso corpo é rico em nutrientes. Ele volta à forma vegetativa e aí ele começa a se multiplicar, tá? Então, algumas bactérias, alguns gêneros fazem isso bem, né? Então, o gênero Bacillus, e aí a gente tem outras espécies, mas a gente está falando aqui do Anthrax, ele é importante porque eles formam esporos. Os esporos não são detectados em aeroportos, não são detectados em correio, não tem como você detectar. E por isso que eles mandaram dentro de uma carta com um pouco de talco e os esporos ali dentro. São microscópicos e foi muito bem, né? O período de incubação do Anthrax é de 1 a 6 dias, mas em média 4 dias, tá? Agora você vê, calcula-se que 1 grama pode levar a óbito 1 milhão de pessoas por via respiratória. Então, ou seja, você tem muito pouquinho e você mata muita gente, tá? Isso é uma das características para... Professora, pode falar. Por curiosidade. Quem está falando? É o Natan. Oi, Natan, fala aí, tudo já. Nesse caso, os Estados Unidos descobriram quem foi que estava mandando essas cartas? Depois alguns grupos terroristas se declararam, né? Não foi um grupo só, não, mas alguns grupos. Mas parece que foi da Al-Qaeda mesmo, e também logo depois os Estados Unidos vai atrás, né? Mas uns 2 ou 3 grupos se declararam, né? Mas depois eles foram atrás, entendeu? Entendi, obrigado. Normalmente o terrorista, ele gosta de dar a assinatura dele, né? Então o terrorista gosta de dizer que fez, porque é assim que ele vai se mostrar, né? Entendeu? Ele não vai ficar escondido fazendo, ele faz e mostra que foi ele. Porque essa é a força dele, né? A ideologia dele é mostrar que ele fez. Entendeu? É verdade. Mas foi isso. O Anthrax, você pode ver 3 tipos de situações do Anthrax. O mais conhecido, o mais visto, 95% das infecções que você vê por Anthrax, veja, o Anthrax, ele está no ambiente, ele é uma bactéria ambiental, está no solo, então, como esporo. Então, não é erradicado, não é eliminado, ele está lá no solo. Então, a gente tem causas de Anthrax o ano inteiro. Existe uma vacina, mas ela não é eficaz, mas alguns grupos de trabalho, né, pessoas que trabalham, por exemplo, tosquiando animais, trabalhando com animais numa pecuária, principalmente nos Estados Unidos. Eles tomam essa vacina de tempo em tempo para uma prevenção, porque vira e mexe eles têm Anthrax cutâneo. Mas o Anthrax cutâneo, ele demora a cicatrizar, mas é curável. Então, se fizer o tratamento, vai curar. Então, se você tiver uma ferida ou um inseto que esteja contaminado, que fure, acaba injetando aqui o Anthrax no corpo, e aí você tem o Anthrax cutâneo, que é o que a gente vê aqui. Isso é um caso lá dos Estados Unidos, de 2001, tá? De uma criança que ela acabou também sofrendo com bioterrorismo, o Anthrax dela foi cutâneo, então você tem uma ferida, essa ferida depois de 3 meses, mais ou menos, 2, 3 meses, você começa a ter cicatrização dela, tá? É uma ferida dolorosa, com muito potencial inflamatório, então mas tem que ter tratamento, vai fazer o tratamento e vai curar, tá? Hoje a gente sabe que tem o Anthrax por injeção, principalmente o uso de drogas, né? Isso foi em 2010. Heroína com Anthrax preocupa autoridades, né? Na União Europeia. Então, apareceram pessoas que utilizaram droga injetável como heroína e com Anthrax. O problema é que o Anthrax, quando é injetado, ele vai cair na circulação e ele pode ser extremamente perigoso, né? Então, tem um alto poder aí de letalidade, esse tipo de Anthrax, né? Esse tipo de veículo, né? De Anthrax. A gente tem o gastrointestinal, que é por alimento,
você acaba ingerindo a carne, principalmente carne, né, com os esporos de antrace, e aí ele vai chegar ao intestino e vai causar um certo dano. Também tem antibiótico, vai tratar, vai melhorar. É mais difícil você ter mortalidade. E a inalação, que é o antrace mais sério, né? Você vê que eu coloquei aqui para vocês, sem tratamento, chega a quase 100% de letalidade. E mesmo com o tratamento, se não for um tratamento rápido, né, no início dos sintomas, porque a letalidade, a morte, ela ocorre 2, 3 dias do início do sintoma. Então, se não for detectado rapidamente e entrar com antibiótico terapia precisa, ele ainda tem 75% de mortalidade. Tá? Então, é o mais preocupante, tá? Isso é uma das pessoas de óbito, né, por antrace respiratório lá nos Estados Unidos, né, de 2001. Dá para perceber aqui é a região do hilo, né? Isso é uma radiografia. Não sei se vocês sabem o conceito de radiografia, mas parece aquelas máquinas fotográficas do passado que tinham filme, né? Então, o filme fica atrás de você e quando a radiação ela vem, aonde ela consegue passar sem dificuldade, ela vai queimar o filme lá atrás. Aonde tem ossos, regiões mais densas, ela bate ali nas regiões mais densas e acaba não queimando o filme. Então, onde tem osso, fica branquinho, né? E onde não tem, o pulmão é aerado, passa rápido e fica preto. Aqui você tem a região do hilo, que é a região onde está o tronco de todos os vasos, que, por ser ali um tronco com todos os vasos, a radiação bate ali e fica branquinho. Mas aqui a gente pode já perceber que você começa a ter uma infiltração que a gente chama de perilar, né, por volta do hilo. Logo, 2 dias depois, você já tem aqui que a gente chama de um dilatamento, um afastamento, um dilatamento do mediastino, ou seja, isso vai comprimindo o pulmão, tá? E o infiltrado, ele cresce, vai aumentando, esse filtrado é um processo inflamatório intenso, e em 3 dias a pessoa perde o pulmão e morre em 2, 3 dias no máximo, tá? Então, esse aqui foi um dos casos de 2001 dos Estados Unidos, que levou a óbito. Então, é uma bactéria extremamente agressiva, extremamente potente. Saindo um pouco do antrace, né? E falando um pouquinho da peste negra ou peste bubônica. A gente tem algumas pandemias da peste negra, mas a mais falada, né, foi na Idade Média. A Idade Média, ela tem algumas histórias que levam a essa pandemia. Uma delas é a sujeira, né? Era insalubre, os ratos conviviam dentro das casas, nos alimentos, mas existia um equilíbrio porque você tinha os gatos naquela época, os gatos ainda comiam rato, não tinha ração, né? Então os gatos eram importantes porque eles faziam um equilíbrio, né, ecológico com os ratos. Mas também é na Idade Média que a gente tem a Inquisição, né? A morte na fogueira daquelas possíveis bruxas, e o gato negro era o símbolo das bruxas, então foi determinado pela igreja a matança de todos os gatos negros, né? E você teve um desequilíbrio aí muito grande. Então, além de você ter uma época totalmente insalubre, muita imundície, você teve a Inquisição que veio para também ajudar a desequilibrar tudo isso. Fora isso, você já tem uma época também com mascates, com vendedores que vinham de uma região para outra e que traziam nas suas carroças também ratos e tudo mais, né? Então foi extremamente importante. A gente teve 3 pandemias bem marcantes no mundo, que foi a praga de Justiniano, que foi um bizantino, tá? Então, 541 a.C., tá bem antigo, né? É uma bactéria, Yersinia pestis, que ela tá na pulga do rato, pulga de roedores, né? Em geral. Em 1346 até 1353, você tem a morte negra, como ela foi chamada na época, tá? Ou o que a gente chama hoje de peste negra. E em 1860 a gente tem a praga moderna, onde as pessoas já sabiam já tinham EPIs, né?
né? Então, já tinha equipamento de proteção individual, já tinha uma ideia, mas as outras não. Então, foram grandes pandemias por conta da Yersinia pestis, tá? Muito se fala nas migrações dos turcos, né? Dos mongóis, dos cristãos, né, nas lutas, principalmente veio muito de Constantinopla, e também dos navios que traziam já materiais para vender, e também dos mascates, que esses ratos eram carregados junto nos navios, os ratos vinham em navios ou também nas carroças, e as pulgas também iam junto, né? Então a gente tem aí um problema que foi da Ásia à Europa muito facilmente. Então, como eu falei, Yersinia pestis, né, é um bastonete gram negativo, como a maior parte dos bastonetes, dos bacilos, né? Imóvel, ele não forma esporo, tá? Então, ela não é esporulante, tá? Hoje, os antibióticos modernos são eficazes, né? Mas tem que ter tratamento imediato. Ela também causa uma alta taxa de morbidade e de mortalidade também, tá? Não é erradicada, então a gente tem em 2014 um surto, ou seja, uma epidemia em Madagascar, né, com 40 pessoas na ilha de Madagascar. A OMS começa a ter uma preocupação em Madagascar por conta da África, né? Então, a gente encontra surtos acontecendo da peste bubônica. E aqui, na ilha de Madagascar, a gente tem regiões muito insalubres, tá? Então, o que leva a esse problema. É chamada de peste negra porque, principalmente, as extremidades vão necrosando e vão ficando pretas, como vocês estão vendo a mão aqui, tá? Isso foi um caso agora, de 2014. Ela também tem 3 tipos de patologias, mas uma muitas das vezes seguida da outra, que a gente chama de bubônica, que é esse aqui, ó, nódulo linfático extremamente infartado, ou seja, inchado, doloroso, muita multiplicação de micro-organismo aqui, a tentativa do sistema imunológico de conter. Ela tem 60% de mortalidade sem tratamento, tá? Tratando, você sai bem. Aí tem alguns sintomas. A sepsemia normalmente ela vem da bubônica, que depois se espalha, né? E acaba afetando outros tecidos. E aí sim, você começa a ver as necroses, como vocês estão vendo aqui nessa mão desse paciente. Nariz também, pé também. Essa tem 100% de mortalidade sem tratamento. E a pneumônica, que normalmente vem da sepsemia, porque está na circulação, cai nos pulmões e também tem uma 100% de mortalidade sem tratamento. A pneumônica é a forma mais grave da doença. Tá difícil você se salvar da pneumônica. Tá? Falando um pouquinho aí da gripe espanhola, né? A gripe espanhola em 1918 e 19, foi o influenza vírus, né? Foi o nosso influenza H1N1. A gente falando do influenza, a gente tem, na verdade, 3 sorotipos diferentes de influenza, que é o A, o B e o C, tá? Sendo que o A e o B são os mais importantes, principalmente o A, porque causam mais pandemias e epidemias, tá? O C a gente não vê causando em humano pandemia, fazendo doenças, assim. Então, tanto é que a vacina tem influenza A e B, 1B e 2A, normalmente é trivalente, né? H e N vem por conta das estruturas, das glicoproteínas que estão na superfície do vírus, que são as chaves para entrar nas células, né? Então, os vírus têm essas glicoproteínas na superfície para poder entrar nas células. Aqui você tem glicoproteína hemaglutinina, que é H, e a neuraminidase, que é N. Cada vez que esse vírus sofre algum tipo de mutação, acaba produzindo Hs e Ns diferentes. Então, hoje a gente tem 16 tipos de Hs e 9 tipos de N. Então, a gente tem H5N3, H1N1, H7N5. Então, ele é um vírus de RNA, então um vírus que tem uma taxa maior de mutação. Lembrando que os vírus de DNA,
eles têm menor taxa de mutação. Por quê? Porque eles têm enzimas de reparo, igual o nosso DNA. Toda hora a gente, na replicação, tem erros, mas a enzima de reparo vai lá e ajusta aquilo e tira o erro. Os vírus de RNA, o RNA não tem enzima de reparo, então acaba que eles sofrem um pouco mais de mutação, com exceção da família coronavírus, porque apesar de ser de RNA, eles têm uma enzima de reparo, mas muta também, tá? Falando do influenza como a gripe espanhola, não é espanhola, né? A coitada da Espanha que leva a fama, mas já se tem indício, já se sabe que começou nos Estados Unidos, em Kansas. Por que se sabe? Porque foi em plena Primeira Guerra Mundial. Os primeiros casos foram nos Estados Unidos. E só acontece na Europa depois que a tropa americana chega. E aí, nos Estados Unidos, o governo, ele proíbe os meios, a mídia, né? Jornais, de comunicar isso, para não perder seus soldados, para os soldados não ficarem com medo e não ir para a guerra. Quando isso acontece na Europa, a Espanha, os meios de jornal, os jornais divulgam isso, né? Por isso ficou a gripe espanhola, né? O que os pesquisadores hoje têm medo, né? Que você já deve ter ouvido falar que vai ter a segunda onda do Covid, na verdade é porque a gripe espanhola foi assim. O influenza foram, se vocês estão vendo aqui embaixo, se vocês estão vendo o meu cursor, né, a setinha, vocês estão vendo que tem 3 ondas. A influenza foram 3 ondas. A primeira onda teve um enorme índice de mortalidade, foi mais Europa, Estados Unidos, aquela região de lá. Foi mais ou menos em maio, junho, mas logo em seguida a gente tem a segunda onda, que matou muito mais. A segunda onda matou em torno de 55 milhões de pessoas, tá? No total, né? Nós sofremos aqui no Brasil a segunda onda, né? Então a gente teve 35.240 óbitos à época, e São Paulo foi o que teve mais. Obviamente sempre São Paulo, porque São Paulo naquela época então era o grande centro, era a grande metrópole do Brasil, né? Então a gente pegou esse resquício aí do influenza. E a terceira onda, que também teve com um número de mortos menor, mas que foi maior até que a primeira onda, tá? Então, hoje é o medo do SARS-CoV-2 é a gente ter agora uma segunda onda. Isso foi 2 meses depois da primeira onda aqui no influenza, tá? Naquela época já se preconizava a utilização de máscara, tá? Então, aqui, pedindo para usar, as portas tinham esse informe, né, explicando a influenza. Então você vê que é gripe espanhola, porque foi a Espanha que mostrou isso para o mundo. O Brasil, ele acaba sofrendo, não pela guerra, porque nós não participamos dessa guerra, mas pelos navios que traziam pessoas, né, que traziam pessoas para o Brasil, que vinham da Europa para o Brasil, então trouxe com eles a gripe espanhola, né. Aí o coronavírus, né? Algumas pessoas perguntam, professor, é verdade que foi manipulado? Foi um bioterrorismo? Foi manipulado? A China, o Wuhan é culpado? Porque existe essa da BBC que fala coronavírus. Há alguma evidência de que o SARS-CoV-2 tenha sido criado em laboratório? Porque dizem que em 2018 pegaram mensagem aí dos diplomatas norte-americanos com a preocupação de um laboratório, da biossegurança de um laboratório viral em Wuhan. Então, onde foi foi o epicentro da doença, iniciou a doença. Mas isso não condiz com as pesquisas, tá? Então, essa ideia foi praticamente eliminada, hoje a gente não pensa nisso, porque já foi feita a filogenética do vírus, tá? Então, hoje, porque a ideia era, pegaram o SARS-CoV e fizeram uma mutação em laboratório e liberaram aí um SARS-CoV-2. Filogeneticamente falando, o SARS-CoV-2, ele é parecido com ele mesmo, com mais ninguém. Ele está muito longe do SARS-CoV, quando a gente fala em filogenética, né? Então, ele não tem nenhum grau de parentesco, assim, próximo com o SARS-CoV. Então, ele está bem distante do SARS-CoV. Então, ele é parecido com ele mesmo. Na verdade, ele tem até uma relação aqui com um coronavírus, mas que não causa
gripe, não causa síndrome respiratória, nem pandemia, nem epidemia. O material genético dele, as mutações que ocorreram, foram mutações em todo o genoma, não foi pontual, foi em todo, parece que foram, se eu não estou falha aqui, porque eu já estou velha, mas foram em torno de 30 mutações, e foi em toda a extensão do material genético dele. Então, foram pequenas mutações, tá? Então, o que mostra que, então, é mais difícil ainda, porque quem faz uma manipulação genética vai fazer uma manipulação pontual, onde ele quer, né? E não várias pequenininhas. Então, isso foi descartando a ideia de um bioterrorismo, de uma manipulação, tá? Então, hoje, isso é já descartado. Então, não tem essa relação. A gente sabe que... isso aqui é uma linha histórica, né? Então, você tem alguns coronavírus causando gripe na década de 90. Em 2002, 2003, a gente tem o SARS-CoV, que faz uma pandemia em 27 países. Você veja, ele chega a 27 países, mas causa 8 mil infectados e com 770 de mortes, né? Quando você compara com o SARS-CoV-2, não tem comparação, né? Em Guangdong, isso aqui foi em Guangdong também, na China. A gente tem importante em 2012, 2013, o MERS, que também é um tipo de SARS-CoV, tá? Só que é do Oriente Médio. Do morcego passou para o camelo e dromedário e passou para o homem, tá? 1.700 infectados, porque ficou no Oriente Médio, com 640 mortes. Então, você percebe que ele tem um alto grau, o MERS tem um alto grau de mortalidade quando você compara com o SARS-CoV, mesmo com o SARS-CoV-2, tá? Então, o MERS é muito mais letal do que o SARS-CoV, tá? E aí, agora, 2019 e 2020, Wuhan, de novo na China, a gente tem aí o SARS-CoV-2, né? Causando uma grande pandemia. Em sua maioria, você acha que quase 100%, da família coronavírus, ela é oriunda de morcego, tá? Então, a gente tem uma grande influência dos morcegos. Já foram isolados de morcego 7.000 e tantos coronavírus diferentes. Então, eles são realmente um grande reservatório da família coronavírus. E óbvio que acaba que eles transmitem para outros seres e acaba que passa para a gente. Eles são muito silvestres, então o ciclo silvestre sempre se manteve, né? Mas assim, por uma questão de alimentação exótica, ou por conta da gente estar desmatando e entrando aí pela área silvestre, a área que tinha o seu ciclo normal, acaba que, assim como outras viroses e outros parasitas, acabam ganhando o homem como hospedeiro, né? Então, a gente tem aí essa passagem, né, do morcego, em sua maioria, para outros organismos e depois para o homem, tá? O SARS-CoV-2, ele já sabe que ele tem olha bem como ele tem um poder de replicação viral 1000 vezes mais do que o SARS-CoV. Então, ele tem um poder de infectividade muito grande. Dentro dos hospitais, o que está acontecendo? Você tem um isolamento, um CTI para COVID, mas não tem jeito. Todo hospital está contaminado. Então, as pessoas que chegam no hospital e mesmo que não estão com COVID, que fiquem longe daquele CTI, elas acabam, muitas das vezes, se infectando, porque ele tem um poder enorme de replicação, rapidamente, e ele libera muito vírus. Então, acaba que ele tem um grande potencial para espalhar, por isso uma grande pandemia. Mas, em compensação, ele tem um potencial de letalidade pequeno, em torno de 5%. Você vê o MERS, 32% de letalidade, mas ele tem um poder menor de infectividade, uma replicação menor. Então, assim, é um equilíbrio. Eu sempre digo, né, que se ele viesse do MERS, a gente estava ferrado, né? Porque imagina um MERS 2 com alto poder de infectividade, com alto poder de letalidade, né? Então, seria bem ruim para a gente.
Bom, aí está o vírus, né? RNA, proteína S, que é spike, que é a proteína que se liga ao ACE2, que é um dos maiores receptores para esse vírus. Esse ACE2, ele faz parte do ciclo angiotensina-renina, que é que controla pressão arterial e tudo mais. É um receptor que não está em endotélio, está no rim, está no fígado, está no pulmão, está em tudo que é lugar. Então, ele acaba fazendo uma infecção, muitas das vezes sistêmica, porque a gente tem, se ele ganhar a circulação, acaba que ele vai levar a um problema maior. O que saiu agora em março de 2020, as medidas, né, de quarentena. A quarentena não serve para impedir o processo de transmissão, mas minimiza e aí relaxa um pouquinho a questão dos hospitais, né? Bom, eu deixei 4 questões para vocês. Alguma dúvida, gente? Todo mundo tranquilo? Quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade. Uhum. Você falou que as plantas também poderiam ser usadas como agente do bioterrorismo, e você só deu o exemplo da mamona. É o que é falada, né? É só ela mesmo? A princípio, sim. Mas na tabela que a gente tem na legislação de 2010, como organismos com potencial, tem coisas aumentaram mais um pouco. Mas, a princípio, a toxina de planta que realmente é classificada é a ricina. Tá bom, obrigada. Mas, olha, eu acredito que tenham muitas, entendeu? Mas a gente ainda não conhece, né? Ou ainda não classificou, entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos lá, né? Essa é uma questão da Polícia Federal, é de 2002, né? Aí, veja, em 2001 acontece nos Estados Unidos, 2002 prova, polícia, cai na hora, né? Recentemente o mundo foi alertado acerca de perigos de arma biológica, ele que está falando dos Estados Unidos, devido à distribuição de cartas contendo antrace. Com referência a esse assunto, julguem os itens abaixo. E aí, certo ou errado, né? Uma arma biológica é um sistema capaz de disseminar toxina ou micro-organismos causadores de doença infecciosa. O que vocês acham, gente? Tá certo ou tá errado? Quem pode falar para mim, depois do que eu falei? Tá certo. Certo, isso aí. Pela eficiência dos agentes indutores de doença, as armas biológicas independem de uma eficiência de um sistema de delivery ou um sistema de dispersão. Certo ou errado, gente? Ela independe do sistema de distribuição e de dispersão? Errada, né? Porque a gente viu que o CDC bota isso como critério. E é importante mesmo. Imagina um micro-organismo que eu não disperso e nem transmito. Não dá. Além do antrace, os agentes e toxinas mais conhecidos como arma biológica são tuberculose e toxina botulínica. Certo ou errado? Os mais conhecidos. Errado. Parabéns. Ó, vocês aprenderam, hein? Estou gostando de ver. Errado, né? A biotecnologia pode ser aplicada para a produção de novos agentes biológicos mais adequados a fins militares. Certo ou errado? Certo. E as mesmas técnicas que possibilitam o desenvolvimento de armas biológicas acarretam um rápido desenvolvimento das vacinas ou antídotos correspondentes. Certo ou errado? Essa sempre cria dúvida. Vocês estão Errado. Errado por quê? Senão já teriam inventado a vacina para o coronavírus. Perfeito. Olha a briga que a gente está tendo, né? E vou te falar, para a gente produzir uma vacina, leva em torno de 5 anos. Mas hoje a gente tem muita tecnologia realmente e a gente já está com a vacina aí às portas, né? Acredito que em dezembro essa vacina que é americana, que vai ser feita, já está sendo feita a terceira fase dela em São Paulo, ela, entre dezembro e janeiro, ela já está sendo comercializada, né? Até que, tá ouvindo, tem que ouvir a gente, mas isso prova que realmente
tem a biotecnologia, ela ajuda muito, mas é muito mais fácil você criar uma arma biológica, pegar lá a bactéria e em qualquer laboratório que tenha uma microbiologia barata, você produzir. Eu produzo esporos de antraço no laboratório de universidade, para poder dar aula. Esporos de antraço, não, desculpa. Esporos de Bacillus subtilis, né? Então é muito fácil. Tá? Então é muito fácil produzir esporos e enviar para uma carta, tá? Não é tão fácil o desenvolvimento aí de vacinas e antídotos, tá? Perfeito. Percebe que não é uma questão difícil, mas se vocês não têm um nível de conhecimento, as pessoas erram, tá? Essa é da Polícia Civil de 2013, tá? Ele diz que o CDC classificou em 3 categorias, né? E aí ele vem falando, uma conversa aqui para Cerca Lourenço, e ele fala, assinale o item que esse texto identifica. Aí ele bota aqui alguns micro-organismos que estão classificados na categoria A, tá? Febre tifoide, febre amarela e vírus de Pá. Categoria A. Brucelose. Esse tá certo, gente? A tá certa? Não. Não, errado. Isso. B, brucelose, vibrio cólera e psitacose. Certo ou errado? Errado. Pô, a gente nem falou em psitacose, né? A C, antrace, varíola major, que é da catapora, é da família, né? E clostridium botulino. Certo. Certo. Aí depois ele fala em Coxiella burnet, hantavírus, encefalite viral, TB, né, tuberculose resistente a músculo-droga, não é da categoria A. Então, é a letra C. Tem antrace e varíola, já se prende ali. O que ele faz, às vezes, é colocar 2 questões com antrace e varíola, tá? Mas já se prende que tá por ali a questão certa. O resto, se não tem esses 2, fica difícil. Tá errado, tá? O 3 aí, né? Micro-organismo pode ser classificado em grupos de acordo com o risco biológico, tá? E aí a gente já está falando da OMS, tá? Grupos de acordo com o risco biológico, tá certo? E aí ele bota aqui, letra A. Há 2 categorias de micro-organismos, de acordo com o risco que oferece a saúde humana. Grupo 1, patogênico ao homem, grupo 2, não patogênico ao homem. Tá certo, gente? Errado, né? A gente viu que são 4 categorias, né? A B, o micro-organismo do grupo 1 apresenta elevado risco individual e coletivo, inclusive vírus letais ao homem, certo? Errado. O 1 é o mais bobão, né? Isso confunde com o CDC, porque o A do CDC é o mais forte, mas o 1 da OMS é o mais fraco. O micro-organismo do grupo 2 exigem em sua manipulação, o uso de máscara, macacões vedados, laboratórios com iluminação parcial, pressão negativa, sem janela, pias, torneiras. O grupo 2, certo ou errado? Errado, né? Isso é para grupo 4. D, as instituições de ensino não seguem a classificação de biorrisco de micro-organismo patogênico, aplicado aos laboratórios situados em instituições de pesquisa. Certo ou errado? Errado. A gente tem aí a categoria 1, que a gente classifica esses laboratórios de universidades, faculdades, tá? Letra E, os micro-organismos são classificados em 4 grupos em escala crescente de risco. Grupo 1 de menor risco ao homem, 4 de maior risco. Certo ou errada? Certo. Tranquila, não é uma questão difícil, mas se a gente não tem alguém... Eu sempre falo que estudar em casa é legal, mas quando a gente estuda com um professor, né, acaba que ele vai induzindo certinho as questões que mais caem, né? Então, se a gente não tivesse falado nisso, as pessoas erram, e é muito boba a questão. É muito boba, mas acaba errando, né? E essa também da Polícia Civil de 2006 está falando também de micro-organismos que podem ser classificados em grupo de acordo com o risco biológico. Aí, gente, eu copiei. É a mesma, era para ter posto outra. Ficou igual a outra. Era para ter posto outra, mas caiu igual, vocês desculpem. Então, a gente fica com as 3 questões. Eu quero agradecer. Estou muito feliz de ter dado a live para vocês, muito feliz de ter ajudado
aos que precisam, né? A gente está aqui na campanha de solidariedade. Espero que vocês tenham gostado da live, né? Espero que tenha sido importante para vocês. O que eu coloquei é o que normalmente pede em prova e um pouco mais para vocês saberem também um pouco mais. Porque eu acredito que esse concurso que vem agora, se não cair Sarkov, acho que tem uma chance grande. Se vocês viram, falar rapidinho, morreu uma criança de 14 anos com raiva, né? Final de março, em Angra, mordido por um morcego em final de janeiro. Mas ele chegou aí ao posto de saúde, começou o tratamento, né? Mas ele não voltou para continuar as doses e final de março ele morreu, né? Então, mostrando aí que a gente estava há 6 anos sem nenhum caso no Rio de Janeiro de raiva, mostrando para vocês que erradicado a gente só tem a varíola, tá? Os outros, alguns são eliminados, mas não erradicados, tá certo? Alguma pergunta?